Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras. Depois da Primeira Guerra Mundial, o uso das armas químicas foi proibido por acordos internacionais. Mas, recentemente, este armamento voltou a ser tema de debates internacionais ao ser utilizado na Síria. No programa de hoje, vamos saber como o direito internacional regula o tema e o que acontece quando as regras são violadas. Para falar sobre as armas químicas, eu recebo o mestre em Relações Internacionais, Carlos Costa, e o subprocurador-geral da República e o professor de Direito Internacional Penal, Carlos Eduardo Vasconcelos. Acompanhe agora uma reportagem a respeito do tema do programa de hoje. A República Árabe Síria enfrenta desde 2011 uma guerra civil que já deixou pelo menos 115 mil mortos, segundo dados da organização não governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Neste ano, mais de 1.000 pessoas morreram devido ao uso de armas químicas em Damasco. A Organização das Nações Unidas foi autorizada a ir até o local para investigar se houve ou não o uso desse tipo de armamento. O relatório sobre a investigação da ONU confirmou que a maioria das pessoas morreu vítima do gás sarin, que é altamente tóxico. Com isso, para impedir uma intervenção militar no país, a Síria passou a integrar a Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC. O país já destruiu as fábricas usadas para a produção do arsenal e o próximo passo é acabar com o estoque de quase 1.300 toneladas desse tipo de arma, incluindo o gás sarin. A OPAC administra a Convenção sobre Armas Químicas, que proíbe não só a produção, mas também o armazenamento e o uso delas. Este acordo já está em vigor há 16 anos e com a Síria atingiu um número de 190 integrantes. Para garantir o cumprimento efetivo do documento, os Estados-partes são obrigados a criar uma autoridade nacional para a proibição de armas químicas, que é um órgão de ligação direta com a OPAC. Eu agradeço a presença de ambos para falarmos a respeito deste tema, que, como já foi dito, volta eventualmente para o noticiário. Infelizmente, podemos até dizer isso de certa forma, mas na verdade não é um tema novo. Mas as armas químicas têm uma característica própria a partir do próprio desenvolvimento da ciência. Então, antes, uma questão histórica e uma questão técnica. O que é considerado uma arma química e qual o primeiro marco em termos de utilização desse tipo de armamento? Bom, primeiro sobre o conceito de arma química, né? O conceito foi consagrado na Convenção de Proibição de Armas Químicas, assinada em 93, em Genebra, né? É o grande marco jurídico que fundamenta o grande regime internacional para a questão de armas químicas hoje no mundo, né? E no seu artigo 2 tem um rol de definições, né? E a Convenção considera como armas químicas a utilização de substâncias químicas tóxicas, né? E que substâncias são essas, né? São substâncias que, por um processo químico, causam algum dano, algum prejuízo a um processo vital de um ser humano ou, inclusive, de um animal, né? E armas químicas considera-se também, né, dentro do seu escopo, tanto essas substâncias químicas tóxicas quanto equipamentos, né, precursores, que são reagentes químicos utilizados no processo de desencadeamento do efeito químico da arma, né? E também as instalações, né, os prédios em que são utilizados para realizar o desenvolvimento e produção, né? Obviamente que a Convenção cobre, dentro do seu escopo relacionado a armas químicas, também estocagem, transferência, produção e comercialização dessas armas, né? Então, o conceito ele é amplo o suficiente para criar, na verdade, um regime que acaba precavendo os estados, né, da realização, da utilização dessas armas ou do desenvolvimento das mesmas, né? Agora, do ponto de vista histórico, a questão das armas químicas, normalmente, é claro que a gente tem dentro do direito humanitário, direito internacional humanitário, do direito internacional dos direitos humanos, alguns marcos jurídicos que criam um ambiente, né, criam uma arena que torna-se possível debater juridicamente sobre a questão da utilização de armas químicas, né? Obviamente que as convenções de Genebra de 1949 são o grande marco, né, do tratamento que se deve dar ao ser humano dentro de conflitos armados, né? E como funciona essa questão da utilização dessas armas, né? Obviamente que na década de 70 e nos anos 80, especialmente com a utilização de armas químicas dentro da guerra do Irã-Iraque, que foi de 1980 a 88, a sociedade internacional começou a se sensibilizar em relação à utilização de armas químicas. Obviamente que na Guerra do Golfo, um dos motivos, né, da intervenção
foi a suposição de que haveria desenvolvimento de armas químicas e biológicas por parte do governo iraquiano. E em 98, o governo iraquiano encerrou sua cooperação com uma comissão especial das Nações Unidas, que foi criada em 91 para a verificação dessas armas, de tal modo que, na virada para os anos 2000, houve uma emergência desse tema, e principalmente a preocupação em relação à região que fica em torno do Iraque, que supostamente o Iraque estaria também apoiando outros governos, né, no caso da Síria, né, a desenvolver tais armas. E atualmente a gente vem assistindo aí essa recente utilização de armas químicas. Mas há uma referência até no próprio imaginário coletivo e até literário com relação à Primeira Guerra Mundial, quando ficou a famosa utilização do gás mostarda, inclusive com exemplos na literatura que fizeram referência a isso. O fato de ter havido a retomada da utilização desse armamento depois do impacto causado naquela época e que até de certa maneira evitou a utilização maior desse tipo de armamento na Segunda Guerra Mundial, isso não representa de certa maneira até um retrocesso do ponto de vista até do direito mesmo? Sem dúvida, se considerarmos que as normas costumeiras internacionais não foram observadas. Mas é preciso que nós tenhamos em conta também que o direito internacional, ao contrário do direito interno, é um direito de coordenação e não um direito de subordinação. Ou seja, só se produz o direito internacional através do consenso dos atores internacionais. Mas nós vamos observar que a repugnância por armas químicas é tão antiga que já no Código de Manu, na Índia, já se previa a proibição de se usar flechas envenenadas, né? E depois, ao longo da história, sempre foi considerado assim, não civilizado usar na guerra armas que contivessem algum tipo de veneno ou que causasse algum tipo de sofrimento desnecessário. Depois, no século XIX, nós temos aí, em 1874, uma declaração de Bruxelas, que também tenta fazer com que as grandes potências daquele momento evitassem de usar armas venenosas, também considerado um precursor da proibição de armas químicas. Infelizmente, essa declaração não foi subscrita por nenhum país, mas ela inspirou uma outra declaração, ou melhor, um tratado que foi estabelecido em 1899 na Haia, Holanda, que é considerado o Tratado Internacional do Gás. Isso evoluiu para até 1925, um protocolo de Genebra, salvo engano, mas que só proibia a utilização das armas, mas não proibia a sua distribuição, seu transporte, nem a comercialização, nem a estocagem. 1925 já foi uma resposta às atrocidades vistas na Primeira Guerra Mundial, onde se estima que pelo menos 100 mil pessoas morreram e 1 milhão de pessoas ficaram feridas em consequência de armas químicas, e até que chegamos, com todos os episódios que nós verificamos ao longo do século XX, na Segunda Guerra houve um emprego não tão intensivo como na Primeira Guerra Mundial. Em 1993 foi quando, então, a comunidade internacional conseguiu estabelecer esse consenso em torno desse tratado internacional que proíbe e proscreve as armas químicas, inclusive proibindo a sua fabricação ou sequer a sua manutenção, embora nós saibamos que existem ainda alguns países que as possuem. E de lá para cá parece que ela tem sido utilizada em situações localizadas, o que mostra realmente um consenso da comunidade internacional em não aceitar esse tipo de arma pelo sofrimento desnecessário em comparação com os fins militares que ela causa. Por que esta preocupação especificamente com relação às armas químicas e não houve uma preocupação semelhante, por exemplo, com relação às armas nucleares com um potencial destruidor e de sofrimento talvez até maior? Na verdade, essas três categorias de armas são englobadas como as armas de destruição em massa. Incluindo as armas biológicas. As biológicas e bacteriológicas, as nucleares e as químicas. Também a gente se pergunta, né, por que na Síria aconteceu tanta coisa e por que agora as pessoas se escandalizam com o uso de armas químicas? É por essa característica delas de serem incontroláveis. A arma química, depois que ela é deflagrada,
ela está sujeita a condições atmosféricas, ao vento, à umidade relativa do ar. Tudo isso pode fazer com que ela, inclusive, mate inocentes. Doutor Carlos Costa, parece que nós temos uma questão, um dilema ético bastante interessante, digamos assim, que é o seguinte fato. Assim como já houve o questionamento que surge de vez em quando da chamada guerra justa, quando ela é justificável, há um questionamento até de ordem religiosa, nesse caso há uma questão de padronização até mesmo de padrão, uma questão de padrão ético e de pensamento. Matar na guerra seria lícito, causar o sofrimento não, mas às vezes o sofrimento ele poderia causar uma sobrevida, como consequência que talvez dentro desse dilema pudesse ser algo mais desejável do que a morte que poderia sobrevir diante de um ataque de uma arma absolutamente letal. Isso entra nesse processo de discussão também? Sim, claro. Você falou de guerra justa, né? A Carta das Nações Unidas, ela prevê em seu escopo justamente a utilização né, dos meios de guerra para a legítima defesa, né? Então, você tem dentro do direito internacional específicas exceções, né, em que um Estado pode fazer uso das suas forças armadas para fins de defesa, né? Obviamente que a utilização de armas químicas e as questões éticas, né, a comunidade internacional vem evoluindo para uma percepção um pouco mais específica acerca da utilização dessas armas. Obviamente que hoje, inclusive a Convenção, né, de Proibição de Armas Nucleares de 93, ela estabelece uma exceção específica para o desenvolvimento da indústria química para fins militares, né? Desde que aquele desenvolvimento, né, daquela substância química não seja um fim para a causa do sofrimento, ou seja, você pode desenvolver uma arma militar a partir de reações químicas, mas desde que essa estrutura química não seja utilizada com uma finalidade de ataque, porque senão se tornaria uma arma química, né? Ou seja, tanto a Convenção quanto o próprio direito internacional, a Carta das Nações Unidas, elas localizam muito bem a utilização da força para fins legítimos, né? E, obviamente, que é proscrita a utilização de armas químicas, né? A questão das armas biológicas e o aspecto específico das armas nucleares. Do ponto de vista ético, existe um consenso, tanto da comunidade internacional quanto por parte dos diplomatas, de que essas armas, tanto as nucleares quanto as químicas e as biológicas, que já estão proscritas juridicamente, né, também deveriam ser proibidas de utilização, né? Mas, e aí, no caso da questão nuclear, pela capacidade de destruição no curto período de tempo, isso torna-se um item de poder e aí o debate é um pouco mais delicado, né, do que para as armas químicas. Bom, nós vamos para uma pequena pausa, mas já voltamos com mais Direitos Sem Fronteiras. Em janeiro, Portugal vai sediar o primeiro curso intensivo de Direito de Família na Universidade de Coimbra. O evento tem como público-alvo os juristas brasileiros, de 20 a 24 de janeiro. Informações e inscrições no site www.ibdfam.org.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje estamos falando sobre armas químicas e muitos aspectos, eu acho que ficaram claros a respeito da utilização desse tipo de armamento, inclusive ou principalmente a questão do descontrole possível a partir do momento da utilização dessas armas. E aí vem uma questão que me parece central, inclusive a partir dos últimos episódios que tivemos, e até pior, porque eu falo com relação aos efeitos sobre a população civil. No caso da Síria, eu digo que foi pior, porque não é que teria havido o descontrole da utilização das armas químicas sobre uma unidade armada do inimigo e que o vento teria levado aqueles produtos para uma população civil perto. Não. No caso, a acusação foi feita e posteriormente comprovada aparentemente, é que ela teria sido utilizada especificamente contra a população civil. Isso é um agravante no caso. Exatamente. Talvez isso tenha sensibilizado as pressões advindas do governo norte-americano. Talvez isso explique muito bem como foi a movimentação extremamente célere, nesse caso, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão com a capacidade efetiva, né, de exercer coercitividade dentro do âmbito da Convenção de Proibição de Armas Químicas. E a utilização delas contra a comunidade, obviamente, tinha o objetivo de intimidar, né, os rebeldes, né? É claro que
Isso explica, em grande medida, a rapidez com que a comunidade internacional se sensibilizou. Em outubro, né, quando a gente teve a definição da questão da Síria, né, em 14 de outubro de 2013, a Síria se torna membro da organização, da OPAC, né, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, responsável pela implementação da Convenção, né? Então, isso já é um elemento claro, né, da forte pressão que foi exercida, da clara dissuasão que os Estados Unidos passaram a demonstrar em relação a essa questão e, obviamente, que o Conselho de Segurança, por unanimidade, percebeu que aquilo ali era um ataque inaceitável do ponto de vista tanto jurídico quanto humanitário, né? Doutor Carlos Eduardo, agora, né, a quem cabe, de acordo com a legislação vigente e até em discussão permanente, a fiscalização sobre a utilização das armas químicas e, eventualmente, a aplicação de sanções? Este é o grande problema com relação não apenas à Convenção para a Proibição das Armas Químicas, mas do direito internacional em geral, né? É um direito de coordenação e, portanto, às vezes as possibilidades de sanção não são tão claras quanto no direito interno, onde existe um código penal, alguém pratica um crime, se for julgado e considerado condenado, a pena tem um mínimo e tem um máximo. No caso da Convenção, ela é elogiável sob vários aspectos. Ela estabelece uma agenda do que os Estados partes têm que fazer para se adequarem ao tratado, desde não produzir mais, não usar, mas também destruir o que tem. E depois ela cria uma série muito incisiva de fiscalizações. Ou seja, quem se associa a esse tratado internacional e a essa organização internacional que o gerencia, não pode recusar a inspeção, por exemplo. Não há possibilidade, a menos que o Estado, então, esteja em violação a uma norma internacional. A partir daí, se constata que o Estado não está cumprindo, e às vezes nem precisa da inspeção para se ver, porque está diante das câmeras, como aconteceu no caso recente da Síria, onde se pode dizer que aquele ato é um crime de guerra duplamente, porque ele é um crime de guerra porque ataca a população civil e porque emprega arma química. Mas, a partir daí, o que a Convenção pode fazer é apenas produzir relatórios, concitar o país a se adequar ao tratado e, em casos extremos, levar o problema ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobretudo quando o descumprimento do tratado represente uma ameaça à paz. Pois bem, agora temos o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Lá está previsto, no artigo 8º, número 2, inciso 20, o emprego de armas. Mas, por causa das dificuldades políticas de aprovação desse tratado, é um artigo que nega a si mesmo, porque ele prevê o crime de usar arma química, mas ao mesmo tempo, não só arma química, mas armas que causam destruição em massa, mas ao mesmo tempo estabelece que esses produtos têm que constar de um catálogo que deveria ser aprovado em anexo. Ou seja, enquanto não se aprovar esse catálogo, é claro que continua sendo um crime internacional, mas não nasce a jurisdição do Tribunal Penal Internacional para emprego de armas químicas. Complementação, claro. O ponto que o professor chamou a atenção aqui, ele é muito importante. Por exemplo, compara-se com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A Convenção, como o professor bem disse, ela tem um mérito, por exemplo, de envolver todos os membros para as mesmas obrigações, né? Em relação ao TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como eu já disse, é um outro debate em função, né, das características específicas de produção de armas nucleares. O tratado, ele há muito tempo foi alvo de crítica justamente por não abrigar essa universalidade que é empregada dentro da Convenção de Armas Químicas, né? Ele estabelece, na verdade, os estados nuclearizados, que é aqueles que possuem armas nucleares, e os não nuclearizados, estabelecendo responsabilidades diferenciadas, né? Obviamente que, para se ter ideia, o tratado foi assinado em 68, passou a viger em 1970, mas o Brasil só veio assinar e ratificar o tratado em 1998, né? E muitos outros estados, na década de 90, o fizeram, ou seja, o TNP levou algo em torno de
mais ou menos aí seus 30 anos para convencer muitos estados não nuclearizados, né, a aderirem ao escopo do seu regime jurídico, né? Então, esse ponto é extremamente importante, porque isso demonstra o caráter universalista, né, tanto pelo escopo como para aqueles que estão sujeitos à Convenção de Proibição de Armas Químicas. Isso não cria uma situação mais ou menos da seguinte forma, grosso modo comparando. Eu tenho arma e eu não quero que você tenha. Você diz, mas como assim? Você tem uma arma? Assim, não, mas eu tenho uma situação que eu posso ter arma. Grosso modo, não cria uma situação diplomática complicada nesse cenário? Cria. Essa é uma pergunta muito interessante, Carlos, porque a utilização, digamos, a gente tem dentro das relações internacionais um debate basicamente histórico e muito profundo sobre a utilização de armas, a questão de defesa, a questão de ataque, as questões relacionadas à segurança internacional, né? Obviamente que deter armas nucleares ou armas químicas ou armas de destruição em massa em geral, estamos falando de distribuição de poder. Bom, eu tenho arma, você não tem, isso significaria dentro de uma balança de poder que quem tem arma supostamente tem capacidade de obrigar quem não tem de realizar seus desejos, né? Mas dentro dos regimes internacionais existem duas características muito importantes, né? Esses regimes jurídicos que foram sendo produzidos de forma muito profícua dentro do século XX, né, especialmente depois da Segunda Grande Guerra, eles têm algumas características muito importantes. A primeira delas é a questão das sanções. Como o professor acabou de dizer, o direito internacional é um direito de coordenação, né? E muitos criticam, né, como o direito internacional não tem um poder coercitivo concentrado em um ente, não teria capacidade de fazer valer a norma internacional, né? Obviamente que a gente assiste que isso não é verdade, né? O sistema de sanções, e aqui, por exemplo, até cito a Carta das Nações Unidas, sanções econômicas, bloqueios, embargos, a questão de rompimento de relações diplomáticas, suspensão de direitos internacionais, né, previstos em tratados, todos esses são elementos que acabam dificultando a capacidade de um Estado de gerenciar, inclusive, os seus assuntos internos, né? O que a gente tem assistido, por exemplo, no caso da Síria, né, e no caso do Irã, especificamente, é que as sanções, ao cabo, realmente geraram um efeito, né? Obviamente, qual que é o grande efeito dessas sanções? Um isolamento diplomático, né, e um ensejo de uma crise econômica, né? Obviamente que a gente assistiu no caso do Irã, a queda da Ahmadinejad e a eleição de Hassan Rouhani, né, como uma resposta a uma crise econômica, né? Para a população, para o cidadão comum não faz muito sentido conversar sobre armas químicas, desde que ele tenha um prato de comida na mesa, né? Então, a preocupação imediata dos cidadãos de um determinado estado é sempre a sua riqueza econômica e questões de saúde, segurança e questões econômicas, né? Ou seja, a questão de ter ou não ter armas químicas, hoje, do ponto de vista ético, obviamente, não é possível ter, mas do ponto de vista econômico é um custo muito alto. E a gente assistiu na Síria e no Irã, países praticamente falidos economicamente, né, o resultado de querer realizar ou de querer desenvolver armas químicas, né? Um outro aspecto, é claro que se você emprega dinheiro para desenvolver armas químicas, e não é pouco dinheiro para fazer isso, você está deixando, por uma questão de trade-off, de empregar aquele dinheiro em desenvolvimento econômico, em combate à desigualdade, né? Então, acho que hoje existem prioridades dentro dos estados que reclamam, né, uma visão muito mais racional, né? E uma vez que a convenção vem efetivamente proscrevendo armas químicas, não faz muito sentido para um determinado governo desejá-la desenvolvê-las, né? Até mesmo porque ele vai estar sujeito a essa série de sanções que a comunidade internacional consegue impor. Muito obrigado pela participação. Esta edição do Sem Fronteiras do Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Agradecendo mais uma vez ao mestre em Relações Internacionais, Carlos Costa, e ao subprocurador-geral da República e professor de Direito Internacional Penal, Carlos Eduardo Vasconcelos, por participarem do nosso programa. E você pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é o direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!